Quarta-feira, que é dia de culto, não vai haver culto. Ok? Se você tem o costume de vir na quarta-feira para o culto, essa quarta-feira em especial não vai ter culto por causa da véspera de Natal. Ok? Se você conhece alguém que venha na quarta-feira, avisa ele que a igreja vai estar fechada na quarta-feira. Ok? O versículo 34 de Salmos, no versículo 18 e 19, diz o seguinte: perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado, e salva os de espírito oprimido. Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor de todas o livra. Vamos nos colocar de joelhos e vamos falar com vocês. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, mais uma vez, que o teu nome seja engrandecido sobre todas as coisas. Obrigado pela tua presença em nosso meio nesta manhã.
Obrigado pela tua presença do Senhor na vida de cada um dos teus filhos. Pois temos a certeza de que só estamos aqui porque o Senhor nos livrou de todas as dificuldades, de todas as aflições que nós tivemos e passamos durante toda essa semana. Não só essa semana, mas durante toda a nossa vida. Sabemos que até aqui o Senhor tem nos ajudado. Nós temos a certeza da tua companhia, da companhia dos teus santos anjos e das promessas que o Senhor tem feito, porque o Senhor estaria conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Obrigado a Deus pelo privilégio de poder estar aqui na tua presença, de poder saber que o Senhor irá falar a tua palavra através do teu servo Gideão. Que o Senhor use grandemente, que ele possa ser iluminado por ti, para que ele possa falar aquilo que vem dos altos céus. Onde mais, ó Deus, que o Senhor esteja conosco, nos abençoando, que o Senhor abençoe desde o menorzinho até a de mais idade. Perdoando-nos, ó Deus, porque somos falhos, somos pecadores. Nós temos a certeza de que cada um dos teus filhos aqui estão, tem colocado todas as suas dificuldades, as suas aflições, todos os problemas, todos os pecados, tudo aquilo que temos feito e ofendido a Ti, colocamos todas as nossas ansiedades em Tuas mãos. E temos a certeza de que o Senhor tem ouvido, tem agido e ajudado a cada um conforme o teu querido e a tua vontade. Obrigado a Deus por esses minutos que se seguirão e temos a certeza da tua presença em nosso meio. Por isso, ó Deus, seja louvado, exaltado o teu santo nome. E um dia nós possamos estar contigo face a face, para podermos te adorar face a face como o Senhor prometeu. Em nome de Jesus nós te agradecemos. Mais uma vez, um bom sábado. Que bom que você está aqui. Queridos, estamos chegando ao final de mais um ano, né? Mais um ano. E o que vai na sua mente nesse momento? Qual o sentimento que você tem em seu coração? Ainda bem que o ano está terminando ou que pena que o ano já está acabando? Qual que é o sentimento que você tem nesse momento? Sabemos que final de ano, né, é um momento que festivo, né? O clima de festa, queira ou não, acaba tomando conta. Quando a gente caminha pelas ruas, a gente percebe isso. Quando a gente conversa com as pessoas, a gente percebe isso. Qual que é o tema que envolve as conversas? Festas, né? A confraternização, né? E muitos de nós já estamos o quê? Fazendo planos para o novo ano.
Porque o ser humano ele é movido a quê? A sonhos. O ser humano que não sonha, ele já morreu. Já morreu. Porque o que nos motiva são sonhos, novos planos, né? Novos objetivos. E eu sei que também, com todo o otimismo que nós temos, com todo o entusiasmo que nós temos para o novo ano que logo se iniciará, com certeza nós enfrentaremos muitos novos desafios, né? Muitos novos desafios. E final de ano, por conta de Natal, Ano Novo, é um momento assim que envolve muito o quê? Família, né? E muitas famílias já começam a combinar de se reunir na casa dos pais, da mãe, alguns na casa dos avós, né? E interessante que esse sentimento envolve até mesmo aquelas pessoas que durante o ano inteiro quase não se viram, quase não estiveram juntas, mas esse momento de final de ano consegue proporcionar isso, juntar aqueles que estiveram separados por tanto tempo, mesmo estando tão próximos. Porque incrível como a vida é, né? Nosso dia a dia é tão corrido, temos tantos compromissos, que muitas vezes nós não temos tempo para quem amamos. Para quem amamos. Eu me cobro muito. Eu ainda tenho o privilégio de ter minha mãe ainda. Completou 85 anos, dia 27 de novembro. É que minha mãe é do dia 27 e minha irmã é do dia 28, eu sempre troco. Eu acho que minha mãe é do dia 28 e minha irmã é do dia 27. Tanto que no dia do aniversário dela, ela me ligou: você esqueceu que hoje é meu aniversário? Eu falei: pensei que era amanhã, pensei que hoje era da minha irmã. A correria faz isso conosco. E ela mora em Guaianazes, não é? Para quem mora em São Paulo, não é distante. Tudo em São Paulo é perto, porque tem como a gente se locomover, né? Mas eu quase não vejo minha mãe, e eu me cobro muito por isso. Mas esse momento de final de ano consegue proporcionar isso às pessoas, cria esse sentimento, essa necessidade nas pessoas de estar junto com aqueles que o amam. E o que eu gosto assim do final de ano é que é um momento que gera um clima que as pessoas estão com o coração mais aberto, sabia? As pessoas parecem que ficam mais sensíveis. E muitas pessoas até fazem algumas benevolências, né, que durante todo o ano elas ignoraram. Porque, vamos combinar aqui, as pessoas sentem necessidade só no Natal? Não, durante todo o ano, irmãos, nós temos pessoas necessitadas ao nosso redor. Mas muitas vezes, por conta da correria e também de pensarmos mais em nós mesmos, nós costumamos ignorar isso. Mas quando chega o período de Natal, eu vou comprar um brinquedo para dar para uma criança carente, vou comprar um panetone, vou comprar alguma coisa para dar para alguém que não pode comprar. Não estou dizendo que é errado fazermos isso nesse momento, mas o que eu estou falando é que nós deveríamos fazer isso o ano inteiro, porque nós fomos criados por Deus para isso, para praticarmos boas obras, e através de nós praticarmos essas boas obras, as pessoas vão enxergar quem em nós? Deus. Vai enxergar nosso Pai Celestial. Não foi isso que Jesus falou? Interessante também, o final do ano ele proporciona
algo que sim que eu acho incrível também. Muitas vezes esses momentos acabam conseguindo reconciliar pessoas. Às vezes, família, né? Família é algo precioso, mas também é algo muito complicado, né? É algo que requer paciência, humildade, entendeu? Porque se ficarmos com aquela ideia de que sempre somos o certo, o negócio não dá certo, só dá errado. Mas muitos aproveitam esse momento que vão estar ali juntos em família e acabam reconsiderando e reconectar os laços familiares. Interessante que muitas vezes nós brigamos, discutimos por coisas tão pequenas e tão insignificantes. Já parou para pensar em algum momento que você teve determinadas atitudes que depois você parou para pensar, puxa, não compensou? Isso aqui é uma coisa assim tão sem importância, e olha o problema que eu me meti, né? Interessante isso. E em relação a isso, muitos também buscam recuperar o tempo perdido, mas que, por incrível que pareça, não volta mais. E interessante que muitas coisas que nós perdemos na vida, em algum momento, às vezes nós conseguimos recuperar, né? Mas o tempo, momentos, é a única coisa que nós não conseguimos recuperar mais, depois de uma vez perdida. Mas o final de ano também nos traz muitas reflexões. Muitas reflexões. Por exemplo, quantas oportunidades boas nós perdemos durante o ano? Às vezes por não avaliarmos bem, às vezes por uma questão de imprudência nossa, mas o certo é que todos nós em algum momento perdemos boas oportunidades. Mas também nós pensamos, olhando para trás, nós pensamos, quanto tempo eu desperdicei com coisas inúteis? Com coisas inúteis. Sábado passado, a irmã pregou aqui, né? E ela pregou sobre altares, né? E uma das coisas que ela mostrou foi o telefone e a televisão. Quanto tempo nós temos perdido com coisas que na verdade são fúteis, coisas que não agregam nada de bom em nossa vida? Não estou dizendo que temos que jogar o nosso telefone fora, não. O meu está ali atrás, ó, filmando a mensagem, para depois, pela graça de Deus, alcançar mais pessoas. Mas tudo nós precisamos avaliar e buscar usar da melhor maneira possível. Mas também quantos sonhos nós idealizamos e que foram frustrados, né? E interessante que muitas pessoas acabam perdendo o sentido na vida, sabe por quê? Por conta de sonhos que foram frustrados. Muitos acabam desanimando e se entregando de uma vez por completo e perdendo a esperança. Nós vemos na Covid, né, quantas pessoas morreram, se suicidaram, né? Porque tudo fechou. A pessoa tinha sonhos, tinha perspectivas, e de uma hora para outra foram frustrados os seus planos. Mas com certeza também você alcançou alguns objetivos, ou muitos objetivos que você alcançou para esse ano. E ao olhar para trás, você vai ver, poxa, esse ano, apesar de muitas dificuldades, mas valeu a pena. Valeu a pena, porque alguma coisa que eu idealizei, eu consegui alcançar. E eu tenho certeza que com
aquilo que alcançamos e com aquilo que perdemos, com certeza aprendemos grandes lições. E eu tenho certeza de que muitos erros que cometemos nesse ano, não cometeremos no próximo ano. O ideal não é aprendermos com os nossos erros, é aprendermos com os erros dos outros. Paulo diz que as coisas que foram escritas aqui na palavra de Deus foram escritas para quê? Para o nosso benefício, para o nosso alerta, para que não venhamos a cometer os mesmos erros que o povo de Deus cometeu no passado. Então o ideal é aprendermos com os erros dos outros. Mas se em algum momento nós errarmos, porque vamos errar sempre, mas que possamos tirar lições preciosas com os nossos erros também. Tivemos algumas derrotas, mas com certeza tivemos também muitas vitórias durante esse ano. E quando olhamos para trás, nós percebemos que as vitórias que tivemos esse ano, avaliando pela lição que estamos terminando de estudar, todas elas foram concebidas pelo poder de Deus. Se dependesse das nossas forças, da nossa inteligência, da nossa capacidade, nós não conseguimos vitória nenhuma em nenhum momento, porque nós só fazemos avaliações erradas, nós só tomamos decisões erradas. Jesus diz que sem mim nada podeis fazer. Então tudo aquilo que fazemos de bom, e todas as vezes que nós acertamos, pode ter certeza que fazemos assim porque Deus opera em nós. E foi mencionado aqui, que está chegando o Natal, Embora nós sabemos que Jesus não nasceu nessa data, mas é um momento que, como já falei, as pessoas estão mais sensíveis, as famílias buscam estar reunidas, e todos programam um jantar, um jantar especial, para confraternizar com seus amados. Qual que é o nome desse jantar que damos? Qual que é o nome? Ceia. Ceia de Natal. E ali nós participamos de comida, bebida, e também da amizade ali dos nossos queridos. Eu gostaria de que você abrisse a sua Bíblia agora no livro de Mateus, capítulo 22. Deus também tem preparado para nós uma ceia, e essa é a ceia mais especial, mais espetacular que eu e você poderemos participar. E Deus, Ele faz um convite a mim e a você, para que possamos nos preparar para participarmos dessa ceia, porque para realizarmos a ceia de Natal, toda a programação exige o quê? Preparo, planejamento. Vamos precisar adquirir algumas coisas, e para participarmos dessa ceia que Deus nos convida, nós também precisamos nos preparar. Existem alguns quesitos que precisamos nos enquadrar para podermos estarmos presentes nessa ceia. Vamos fazer mais uma breve oração? Grandioso Deus, nós mais uma vez te louvamos e expressamos a Ti a nossa gratidão, a nossa felicidade por nessa manhã de sábado podermos reunidos aqui como irmãos, como Teus filhos, podermos partilhar a Tua palavra. Que o Teu Espírito Santo possa ser o professor nesse momento, possa ser o pregador, e que possamos ouvir a Tua voz, e que os nossos corações estejam abertos, sensíveis e dispostos a obedecer a Tua vontade. Fica conosco mais uma vez, te pedimos, em nome e pelo amor de Jesus. Amém. Amém. O título da mensagem dessa manhã é o seguinte: chamados para a festa.
julgados pela veste. E aí, de repente, alguém pode estar falando assim: pronto, já vem falar de roupa, já vem falar de algumas coisas. Nessa manhã nós não vamos falar sobre vestimentas físicas normais que nós usamos. As vestes que vamos falar nessa manhã é sobre as vestes espirituais. Em Mateus 22, do 1 ao 14, o título aqui é a Parábola das Bodas, e diz assim: de novo entrou Jesus a falar por parábolas, dizendo: o reino dos céus é semelhante a um rei que celebrou as bodas de seu filho. Então enviou os seus servos a chamar os convidados para as bodas, mas estes não quiseram vir. Enviou ainda outros servos com esta ordem: dizei aos convidados: eis que já preparei o meu banquete, os meus bois e cevados já foram abatidos, e tudo está pronto, vinde para as bodas. Eles, porém, não se importaram, e se foram um para o seu campo, outro para o seu negócio, e outros, agarrando os servos, o maltrataram e mataram. O rei ficou irado, e enviando as suas tropas, exterminou aqueles assassinos e lhes incendiou a cidade. Então disse aos seus servos: está pronta a festa, mas os convidados não eram dignos. E depois para as encruzilhadas dos caminhos, e convidai para as bodas a quantos encontrares. E saindo aqueles servos pelas estradas, reuniram todos os que encontraram, maus e bons. E a sala do banquete ficou repleta de convidados. Entrando, porém, o rei para ver os que estavam à mesa, notou ali um homem que não trazia veste nupcial, e perguntou-lhe: amigo, como entraste aqui sem veste nupcial? E ele emudeceu. Então ordenou o rei aos serventes: amarrai-o de pés e mãos e lançai-o para fora, nas trevas. Ali haverá choro e ranger de dentes, porque muitos são chamados, mas poucos os escolhidos. Então, qual que é o cenário aqui? O cenário é de uma festa. O rei ofereceu, preparou um banquete para o casamento do seu filho e resolveu convidar algumas pessoas. Mas as pessoas fizeram o quê? Não quiseram. E veja só, ali não era um banquete na minha casa, tá? Pequena, não cabe quase ninguém, apesar de ter um quintal grande, mas aqui era um banquete no palácio. Você gostaria de participar de um banquete no palácio? Eu gostaria demais. Deve ser uma coisa muito chique. É o que Paulo diz assim: aquilo que o homem não viu, né? O coração não sentiu, isso é o que está preparado. Mas muitos de imediato não quiseram. Mesmo assim, o rei fez todo o preparativo e falou: vai lá, fala para eles, vive, que já está tudo pronto, não precisa pagar nada, é de graça. É de graça, não precisa pagar nada. A única coisa que eu quero é a presença deles, para se alegrar comigo. Mas não deram atenção, e alguns fizeram o quê? Pegaram aqueles servos e maltrataram e até mataram. Essa parábola, ela ilustra o chamado para a salvação oferecida por Deus. A salvação, ela é gratuita, mas a permanência na festa exige um preparo espiritual. Ou seja, apesar da salvação ser gratuita, mas nós não podemos entrar para participar desse banquete de qualquer jeito. Exige um determinado preparo. E festa é um ambiente o quê? Geralmente de alegria, de felicidade. Mas interessante que
essa festa oferecida por esse rei aqui na parábola, ela termina com um homem mudo, porque ele estava com a veste inadequada. Ele não consegue responder como que ele conseguiu entrar naquele ambiente sem a veste devida. E o final da parábola termina o quê? Com choro e ranger de dentes. É interessante que essa parábola não foi contada para pessoas que não eram do círculo do povo de Deus. Jesus contou essa parábola para aqueles que professavam, seguiam aguardar o Messias. E essa parábola hoje, ela também é direcionada a mim e a você, que nos dizemos povo de Deus, nos dizemos igreja de Deus. É mais interessante que o foco principal dessa parábola não é saber quem entra primeiro no ambiente, quem chegou primeiro na festa, porque existe uma preocupação, né, quando somos convidados, para que não venhamos atrasar, né? Pensa aí, você chegar num casamento que você foi convidado e a noiva já saiu. Que frustração! Então o foco aqui não é quem chegou primeiro, mas quem permanece. Quem permanece no ambiente. Porque o convite não é garantia de que você vá permanecer. O convite é digamos que uma abertura que o anfitrião concede a você para que esteja naquele local, mas de acordo às normas estabelecidas ali. E Mateus 22 termina dizendo: porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. E a questão aqui não é em si o convite, mas as vestes. E nós sabemos que vestes, biblicamente, significa o quê? Espiritualmente? Caráter. Significa caráter. A justiça de Cristo que nos veste e molda o nosso caráter. E o relato diz que após os convidados estarem ali, diz que o rei resolveu entrar, né, para ver os convidados, para conhecer os convidados. E ele foi passando de mesa em mesa. Quando nós somos convidados para uma festa de casamento, aqueles que são mais, digamos, não sei se cuidadosos, não é isso, não é exatamente isso, mas aqueles que querem ser um pouco mais chique, né? Às vezes eles colocam o nome da família na mesa, né? Às vezes eles colocam na mesa, para falar assim: olha, você vai sentar aqui, esse lugar aqui é especial para você. Mostra ali que a pessoa está feliz e ela quer demonstrar gratidão pela sua presença ali. Eu não sei se era o caso ali, até porque o rei não sabia, né, quem seriam os convidados. E ele entrou ali para conhecer os convidados. E quando ele estava passando de mesa em mesa, ele encontrou um homem que ele estava com as vestes diferentes. Ele não estava com as vestes apropriadas, as vestes oferecidas por aquele rei. E fazendo a inspeção, ele chegou e perguntou: como que você entrou aqui? Se você está com umas vestes diferentes, uma roupa diferente, você está diferente de todos os convidados. E quando nós vamos para Patriarcas e Profetas, na página 310, e também para Apocalipse 14, 6 e 7, gostaria que você abrisse a sua Bíblia. Depois nós voltamos para Mateus. Apocalipse 14, 6 e 7. E diz o seguinte: vi outro anjo
voando pelo meio do céu, tendo o Evangelho eterno para pregar aos que se assentam sobre a terra, e a cada nação, em tribo, e língua e povo, dizendo em grande voz: temei a Deus e dai-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo. E adorai aquele que fez o céu e a terra e o mar e as fontes das águas. O fato daquele rei sair ali investigando aqueles convidados, isso nos remete ao juízo investigativo. Ao juízo investigativo. Todos nós somos convidados para participarmos das bodas do Cordeiro. Mas antes de nós entrarmos para participarmos das bodas, nós sabemos que Deus fará uma análise da nossa vida. Da nossa vida. Ninguém vai entrar no céu antes que tenha a sua vida analisada e Deus verificar e confirmar que esteja vestido com a justiça de Cristo. No verso 2 de Mateus 22, nós vemos que o rei ele fez um convite, mas aqueles convidados ali, que nós bem sabemos que representava o povo judeu, recusou, né? Mas então depois ele falou: vai e chama outros convidados. Então nós sabemos que o chamado da salvação, ele é universal. Ele é universal. Não foi especificamente para um povo. Especificamente para um povo. Então é um chamado que é feito a todas as nações. A celebração da salvação realizada por Cristo é uma festa que representa a salvação. E a festa já está preparada. Nada falta da parte de Deus. Você quer participar da festa? Então você precisa aceitar o convite. Porque a festa já está preparada. Não falta mais nada. Sabe o que está faltando agora na festa? Sabe o que está faltando? Os convidados. Está faltando eu e você. Então veja só, a parábola das bodas apresenta-nos uma missão da mais elevada importância. Pelas bodas é representada a união da humanidade com a divindade. A veste nupcial simboliza o caráter que precisa possuir todo aquele que há de ser considerado hóspede, digno para as bodas. Parábola de Jesus, capítulo 24, página 201. Essa versão aqui é em PDF. Então veja só, para participarmos das bodas, para estarmos nesse recinto, nós precisamos estar revestidos da justiça de Cristo. Mas o convite foi feito. É obrigado a aceitarmos o convite? Não. Veja só, o convite foi feito de livre e espontânea vontade. O convite foi feito como um gesto de amor. Mas Deus ele nos ama tanto que nos dá a possibilidade de rejeitarmos o seu convite. E é por isso que muitos bancos nessa manhã estão vazios. Quantas pessoas já sentaram nesses bancos aqui e que em determinado momento falam assim: eu não quero mais participar dessa festa. Não quero mais. Então Deus nos dá a oportunidade de rejeitarmos o seu convite. Assim como aconteceu com os primeiros convidados, né? Porque os primeiros convidados representam, sabe quem? As pessoas com conhecimento bíblico, com tradição religiosa, posição espiritual, mas rejeitaram não por ignorância, e sim por indiferença. Ou seja, somos apenas nós que temos conhecimento do Evangelho?
Não. Muitas pessoas que passaram por aqui conhecem, mas decidiram em seu coração rejeitar. Mas foi por ignorância? Não. Foi por uma série de muitos outros motivos. Muitos outros motivos. E aqui, como no relato, um foi para o campo, outros foram para os seus variados negócios, resolver outras coisas que achavam mais importantes do que se fazer presente naquela festa. O fato de não virmos à igreja no domingo, numa quarta-feira, não é pecado em si, certo? Porque quantas vezes nós temos dificuldades e não vimos a igreja, né? Não conseguimos chegar. Quarta-feira mesmo, eu precisava vir mesmo e tive que fazer um determinado sacrifício para mim. Sacrifício na boa maneira de falar. Porque comparado com o que Jesus fez por nós, nada que nós fizermos podemos comparar. Mas acabei fazendo um grande esforço em mim. Mas se de tudo eu não tivesse conseguido vir à igreja, eu não estaria pecando. Porque Deus conhece as nossas necessidades, as nossas dificuldades. Claro, é bom que façamos uma programação semanal e entre as nossas atividades, os nossos compromissos, precisamos colocar os cultos da semana para que possamos estar presentes. Mas sabe o que consiste pecado? É quando nós amamos mais as coisas terrenas do que as coisas espirituais. Isso é pecado. Sabe por quê? Porque as coisas terrenas, elas acabam roubando o nosso tempo que deveríamos empregar nas coisas espirituais. Se passamos mais tempo no telefone, na televisão e algumas outras coisas, tempo que deveríamos dedicar estudando a Bíblia, dedicar ouvindo hinos, entendeu? Tempo que deveríamos dedicar a estar falando de Jesus para alguém, aí sim estamos pecando. Porque o tempo, como já vimos, é algo que não volta. Não conseguimos recuperar tempo perdido. Não conseguimos recuperar tempo perdido. Abra sua Bíblia em Hebreus capítulo 2. Hebreus capítulo 2. Verso de 1 a 3. É um texto importante para a gente ler. Hebreus 2, verso de 1 a 3. E Paulo diz o seguinte: o perigo da negligência. Por esta razão, importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas, para que delas jamais nos desviemos. Se, pois, se tornou firme a palavra falada por meio de anjos, e toda transgressão ou desobediência recebeu justo castigo, como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação? Entendeu onde que está o perigo? O perigo não está em de repente nós faltarmos aos cultos, por exemplo, é por questões de alguma dificuldade. Mas quando nós negligenciamos por vontade própria os momentos que deveríamos estar diante da presença de Deus, nós corremos sério perigo. Porque nós estamos negligenciando a salvação. Veja só, nós vivemos hoje num mundo que a Flávia mencionou aqui, né? Que o Senhor falou para ela que já não aguenta mais esse mundo. Quando Jesus voltar? Eu tenho certeza que todos nós aqui, em algum momento, temos esse pensamento, né? Esse desejo. Temos, de uma certa forma, uma angústia, né? Até quando a gente vai permanecer aqui? Até quando essas coisas vão continuar acontecendo?
Até quando Deus vai decidir não intervir? Tantas atrocidades. Mas sabe, o maior problema do mundo hoje, o maior pecado do mundo hoje, não é a incredulidade declarada. Sabe pessoas que falam assim, não creio nisso, não acredito nisso, não volto de Jesus? Não acredito não. Mas sabe o que é pior que isso? É a indiferença com as coisas espirituais. Porque a pessoa que é incrédula, ela já está falando assim, para mim isso aí não é importante. Eu tenho outras coisas que eu julgo mais importante. Esse negócio de céu, vida eterna, isso aí, para mim não. Para mim não interessa. Só que pior do que essas pessoas são aqueles que conhecem a verdade e simplesmente a tratam com indiferença. Tratam a verdade como se ela fosse mentira. E é o que comentamos lá nessa manhã, né? Muitos querem apenas o lado bom da coisa. Já viu aquelas pessoas que dizem assim: eu não quero trabalho, eu quero emprego. Entendeu? Não quero trabalho, eu quero emprego. Ou seja, são pessoas que não querem compromisso. Não querem compromisso. E são pessoas que têm a mente tão mesquinha que ela não entende que para que o patrão possa conseguir pagar o salário dela, ela precisa produzir. Porque se ela não produzir, o que vai acontecer? A empresa acaba quebrando, se o patrão não demitir. Entendeu? Então, existem pessoas hoje que elas buscam viver um evangelho de indiferença com as coisas espirituais, com aquilo que Deus pediu, com aquilo que Deus ordenou. Hoje vivemos um cristianismo que muitos vivem, sabe de que maneira? Assim como vivia o povo de Israel no tempo que Deus começou a levantar os juízes. Como que vivia o povo? Cada um fazia o que vinha na mente, na cabeça. Eu acho que assim dá certo. O outro, não, mas eu acho que assim dá certo, eu vou fazer assim. O outro, não, mas é assim. Existe alguma diferença de hoje? Não, irmãos, não existe não. Tanto que essa semana, quando eu estava conversando sobre aquele assunto com alguém, a pessoa falou assim, porque eu acho que... Eu falei, então, para mim não interessa o que eu acho. Para mim interessa o que está escrito. Não importa o que você acha. Para mim o que importa é o que Deus falou e que está escrito. Então, existem muitos que querem viver um evangelho dessa forma. Não querem ter obrigação para com Deus. O segundo ponto da parábola é que o convite ele é estendido primeiro ao povo que se via povo de Deus. Como rejeitaram, Deus fez o quê? Estendeu a outros povos e outras nações. E o evangelho chegou a nós, que hoje somos o povo de Deus espiritual. Somos o Israel espiritual. Mas sabe, quando nós olhamos para o Velho Testamento, a gente enxerga mais amor, graça ou um Deus carrasco pelas ações registradas no Velho Testamento? Claramente assim, irmão, nos relatos, quando Deus fala assim, vai lá e mata a criança que está mamando lá de poucos meses. Eu vejo amor e proteção, porque amor e proteção é diferente. Certo. Ele amor escolheu, veio, decidiu ao lado de Deus, aqueles que foram, que rejeitaram, aqueles que quiseram permanecer na desobediência, que ofereceriam um certo perigo para o povo de Deus, ele foi lá. Isso é amor. É não fosse um pai aí, uma pessoa chega no filho dele e começa a bater no filho dele sem razão, ou por algo errado, o que ele vai fazer? O que ele para fazer? Hoje, por exemplo,
eu tenho 2 filhos, você tem um filho. Se ainda prevalecesse aquela ordem de Deus falando assim: olha, seu filho é desobediente, é rebelde, não quer se adequar, vai lá, leve para os anciãos e manda apedrejar. Enxergaríamos amor ou severidade? Eu estou fazendo essa pergunta, sabe por quê? Claro que nós sabemos que Deus é amor. Em todo o tempo, a palavra de Deus mostra o amor, a misericórdia e a graça de Deus. Mas a palavra de Deus também nos mostra que Deus, Ele é justo, Ele julga. Deus tem um valor. Sabe o que acontece? O convite que Deus havia estendido ao povo de Israel foi passado aos gentios da mesma forma, mas com o mesmo padrão. Com o mesmo padrão. Deus estendeu o convite, mas Deus não mudou o seu padrão de agir. Deus não rebaixou o seu padrão. E mais uma vez, hoje nós vivemos um evangelho com um padrão completamente diferente. Hoje vivemos um evangelho, vemos as pessoas pregar um evangelho onde não existe nenhuma possibilidade de Deus se opor ao pecado. O Deus que se prega hoje é um Deus unicamente bondoso, um Deus misericordioso, mas um Deus que Ele não vai permitir que ninguém morra só porque contrariou a vontade dele. Entendeu? Malaquias 3, verso 6. Malaquias 3, verso 6. E lá diz o seguinte: pois eu, o Senhor, não mudo. Por isso, vós, ó filho de Jacó, não sois consumidos. Não sois consumidos. Em Hebreus 13, verso 8, diz o seguinte: o apóstolo Paulo escreveu o seguinte: Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Entendeu? Então hoje, às vezes nós temos a mania de querer flexibilizar o plano da salvação. O grande dilema é o seguinte: depois que Jesus veio à terra e entregou-se por si mesmo, toda aquela forma de juízo encerrou. Mas Paulo disse que Deus determinou um dia para executar esse juízo. Então aqueles que pensam hoje que Deus no passado era um Deus carrasco, que não hoje passa a mão sobre o pecado, que não vai trazer a juízo, só porque Ele determinou um dia agora para poder fazer o juízo que Ele fazia antes, ano a ano, por exemplo, vai se perder. Entendeu? Porque Deus não mudou e Ele vai fazer o juízo. A única coisa é que Ele mudou o dia e a maneira como Ele faz, o dia e o período que Ele fazia isso. Exatamente. Precisamos ter isso em mente. Porque muitas pessoas acham que pelo fato de Deus não executar o juízo imediato, como no passado, acham que Deus nunca vai executar juízo mais. Então, no final das contas, todos serão salvos, ainda que não fez a vontade de Deus. Então veja só, o convite foi estendido a bons e maus. A diferença está em quê? Em quem aceitou ou rejeitou. Veja o que a irmã White escreveu no Caminho a Cristo, capítulo 7, página 37. Se o coração foi renovado pelo Espírito de Deus, a vida dará testemunho desse fato. Ou seja, meu coração foi transformado, o Espírito de Deus habita na minha vida, tem mudado os meus pensamentos. Então, peraí, as minhas ações precisam demonstrar isso. Jesus disse que por seus frutos os conhecereis. Se os frutos que eu estou produzindo
as ações que eu estou praticando mostram o contrário, então peraí, então meu coração não foi transformado. Vê se há mudança no caráter, nos hábitos e nas atividades. Ou seja, Paulo diz que quem está em Cristo, nova criatura é. E ainda diz assim, que tudo se fez novo. Eis que tudo se fez novo. Não são algumas coisas. Não é apenas alguns aspectos da nossa vida que mudam. A nossa vida deve ser mudada por completo. Por completo. Claro, vamos continuar pecando? Sim. Enquanto estivermos aqui, estamos propensos. Mas não é pelo fato de sermos pecadores que eu preciso me entregar ao pecado. Às vezes, quando conversa com algumas coisas, alguém fala assim, você é mais santo que os outros, no tom de Emmanuel. Fala, não, nunca falei que eu sou santo. Só que é o seguinte, Deus pede que sejamos santos. E eu preciso pelo menos me esforçar para um dia alcançar a santidade. Porque se eu não fizer isso, eu não serei salvo. Se eu me acomodar na condição de pecador e ficar me vitimizando, eu sou pecador, sou fraco mesmo, sou propenso, eu não vou alcançar a salvação, eu vou me perder. E aqui a irmã White escreveu isso. Vê se há mudança no caráter, nos hábitos e nas atividades. Será claro e positivo o contraste entre os que foram e os que são. Ou seja, a partir do momento que tivemos o encontro com Cristo, que o aceitamos como nosso Salvador, que tivemos a nossa vida transformada, irmãos, tem que ser uma mudança da água para o vinho. Deve haver um claro contraste. As pessoas que não servem a Deus, ao olhar para nós, elas devem ver a diferença, devem perceber a diferença. Que testemunho nós vamos dar se as pessoas nos conheceram no passado e olham para nós hoje é a mesma coisa? Que evangelho é esse? Para que serve o evangelho? Se não mudou nada, continua a mesma coisa. O caráter se revela não por boas ou más ações ocasionais, mas pela tendência das palavras e atos costumeiros. Os que se tornaram novas criaturas em Cristo Jesus produzirão os frutos do Espírito, que é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Não se conformarão por mais tempo com as concupiscências anteriores, mas pela fé do Filho de Deus seguirão as suas pisadas, refletirão o caráter e se purificarão, assim como ele é puro. As coisas que outrora aborreciam, agora amam, e aquilo que outrora amavam, agora aborrecem. Então, se eu tinha alguns costumes no passado, e agora eu digo que fui transformado, mas eu continuo amando as mesmas coisas que são pecaminosas no passado, tem coisa errada. O que tem de adventista por aí tomando cerveja sem álcool? Entendeu? Cerveja sem álcool. Queridos, isso é o quê? É saudade do mundo, irmão. Saudade do mundo. Não tem essa ideia, não, mas aqui não tem álcool, não tem problema não. Pensa aí, você está com um negócio desse no copo ou uma lata na mão, alguém passa no meio que é sem álcool, vai dizer o quê? Tomando cerveja? Olha o testemunho que estamos dando. Entendeu? Então as pessoas acabam sentindo saudade das coisas que praticavam lá atrás, antes de serem convertidas. Efésios 2, verso 8 diz que pela graça sois salvos, por meio da fé. E aí existe uma linha que diz, nós somos salvos pela graça, a gente não precisa fazer mais nada.
Esse negócio de lei, deixa para lá. Isso aí não precisa mais. Porque Jesus já guardou a lei para nós. Então a gente não precisa mais. A única coisa que nós precisamos fazer hoje é viver na graça. Mas é isso que Paulo está falando? Não. Paulo está falando o seguinte, que a salvação é de graça, mas na verdade ela não foi de graça. Ela é de graça para mim e para você. Que qualquer coisa que a gente vier a fazer, a gente não consegue pagar por isso. Mas a salvação que Deus nos oferece e nos dá, ela custou a vida do Filho de Deus. Você acha isso barato? Você acha isso pouca coisa? Não. Foi um preço altíssimo. Pedro, se não me engano, Pedro disse que nós fomos comprados por preço, né? Preço de sangue. Sangue do Filho de Deus. A graça jamais diminui as exigências da lei de Deus. Ela apenas torna possível a obediência. Ela apenas fala assim: olha, você não consegue. Quando você olha para a lei, você não consegue cumprir o que está humanamente falando. Mas eu te ajudo. Eu te ajudo a conseguir vencer. E é isso que a graça ocasiona em nós. Fala assim: ó, você não consegue a salvação. Você não é merecedor da salvação. Mas Jesus disse: eu morri para que você possa viver novamente. E as pessoas confundem. Hebreus 12, verso 14 diz o seguinte: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. O Salmo 24 vai dizer assim: quem habitará no monte santo do Senhor? Né? Quem habitará no seu santo lugar? E lá responde: aquele que é limpo de mãos e puro de coração, aquele que não entrega a sua alma à vaidade e nem jura falsamente. Este obterá a bênção do Deus de Jacó. Entendeu? Então, para que possamos alcançar a salvação, nós precisamos viver uma vida de santidade. Uma vida de santidade. Ponto 3 aqui da parábola: a veste nupcial. E ali no verso 1 diz: viu ali um homem que não trajava veste nupcial. Veja só, esse homem recebeu o convite, chegou a entrar no salão e se sentou à mesa, mas ele não quis as vestes. E o que representa? Representa eu e você, os membros da igreja. Representa os membros da igreja, aquele tipo de membro que só quer o quê? As bênçãos e não quer as obrigações. Não quer as obrigações. Isaías 61:10 diz o seguinte: regozijar-me-ei muito no Senhor, a minha alma se alegrará no meu Deus, porque me investiu de vestes de salvação, cobriu-me com um manto de justiça, como um noivo que se adorna com uma grinalda, e como um noivo que se enfeita com as suas joias. Vamos já para o final. A veste nupcial representa o caráter puro e sem mancha, que todos devem possuir para serem considerados dignos do reino do céu. Não basta professar a fé em Cristo, precisamos ter a justiça de Cristo tecida em nosso caráter. Não é roupa emprestada, não é aparência religiosa, é transformação real. A parábola das 10 virgens. Quantas tinham azeite? As 10. Quantas dormiram? As 10. Mas quantas tinham azeite de reserva? 5. As 5 entraram na festa. As outras 5 ficaram de fora. Então não basta professar fé em Cristo que nós participaremos do banquete das bodas. Mas nós devemos apresentar uma transformação real. E veja só, quando o rei perguntou para aquele homem: como que você ficou aqui sem as vestes? O que ele respondeu? Nada. Ele ficou mudo. Por que ele ficou mudo? Porque não havia desculpa. Não havia nenhuma desculpa.
Não é assim que o ser humano costuma agir? Ah, por que você fez isso? Ah, porque fulano fez isso, fez aquilo, então me atrapalhou, né? Me induziu, me levou ao erro. Então o ser humano sempre busca colocar a culpa em alguém e desculpar os seus erros. Mas aqui aquele homem não tinha desculpa. Sabe por quê? Porque tudo era de graça. A comida era de graça. E a roupa também era de graça. O preservativo. Assim como a salvação é de graça. A salvação é de graça. Então, quem se perder vai ter alguma desculpa para dar? Não. Porque foi tudo gratuito. Tudo gratuito. E aqui diz o seguinte: no juízo, muitos perceberão que tiveram luz suficiente, mas não permitiram que ela os transformasse. Porque tiveram luz, mas a rejeitaram. Conhecimento sem conversão não pode salvar. Conhecimento sem conversão não pode salvar. E por isso que Paulo falou só, eu preciso ter cuidado, porque eu prego para muita gente, mas que salvando tantas pessoas, eu mesmo não venho cumprir. E essa deve ser a nossa preocupação. Às vezes nós achamos que conhecemos muito, né? Muito. E achamos que esse conhecimento que temos já nos garante a salvação. Mas se esse conhecimento não provocar em nós uma conversão, uma mudança de vida e de caráter, uma decisão de eliminarmos tudo aquilo que está manchando o nosso caráter, esse conhecimento será apenas superficial. Não terá o poder para nos salvar. E para encerrarmos, gostaria que você abrisse a sua Bíblia em Hebreus 3, verso 7. Primeiro, Hebreus 3, verso 7. Que diz o seguinte: assim, pois, como diz o Espírito Santo, hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração, como foi na provocação, no dia da tentação no deserto. Então hoje, se ouvirmos a voz do Espírito Santo, qual que deve ser a nossa atitude? Não endurecer o nosso coração. Não rejeitar o convite que Deus está nos fazendo. E para encerrarmos, o texto muito conhecido, Apocalipse 3:20. Abra a sua Bíblia para finalizarmos. Apocalipse 3:20. Que diz o seguinte: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, e com ele cearei, e ele comigo. Jesus está batendo a porta do nosso coração. O desejo dele é que nós possamos abrir a porta, para que ele possa entrar e cear conosco. O apelo final nessa manhã é: a pergunta que deve ficar em nossa mente é: não é se eu estou na igreja. Será que eu estou na igreja? Eu venho à igreja, mas será que eu estou na igreja? Mas a pergunta deve ser o seguinte: eu estou vestido pela justiça de Cristo? Será que eu estou permitindo que Cristo molde o meu caráter para que se torne semelhante ao dele? A minha vida reflete a justiça que eu professo? Será que eu estou vivendo de acordo com a verdade que eu tenho pregado? Será que essa verdade tem me transformado a cada dia? Porque muitos aceitam o convite, mas poucos permitem
que Ele nos prepara. Que nessa manhã o Espírito Santo possa achar lugar no meu e no seu coração, e que possamos permitir ser transformados por Cristo, e que sejamos cobertos pela justiça de Cristo, e que assim possamos estar aptos a participarmos da grande festa naquele dia que Deus tem preparado no céu, que é as bodas do Cordeiro. Que Deus nos abençoe. Eu não excluí mim no final, mas sim, quando for chamado, quando Cristo seu plaguinho, isso aí. Vamos colocar de pé? Fica conosco e salve o teu reino, te pedimos, agradecemos por Jesus. Amém.